fazer a minha peça, eu usei esse fio Bella Fashion e eu precisei de 3 novelos. Esse fio da Bella Fashion, ele é da Pinguim. Ó, ele é 100% algodão, tá? E ele tem uma tex de 295. Deixa eu aproximar mais aqui pra vocês. Ó, ele tem uma tex de 295 e ele é 508 metros. Então, eu precisei de 3 novelos desse. Essa aqui é a cor, ó. A cor e o lote. E esse é o nome do fio. Então, gente, eu utilizei esse fio da Bella Fashion, mas não tem necessidade de você utilizar o mesmo fio, não. Você pode utilizar o fio da sua preferência. O fio que você tiver na sua casa, tá? Que às vezes você não tem o Bella Fashion e você acha que você tem que comprar porque na sua casa você não tem o Bella Fashion, mas você tem o Anne, mas você tem o Charme, mas você tem o Cordonnet, ou você tem a Raíza. E aí, porque você tem esses fios e não tem o Bella Fashion, você acha que você precisa de comprar para fazer o vestido. E não, você pode fazer com o fio que você tiver na sua casa, com o fio da sua preferência. Mas aí, se você for comprar o fio para fazer e queira comprar o Bella Fashion, fica ao seu critério, tá? Então, foram 4 novelos desse fio. E agora eu vou falar para vocês as agulhas que eu utilizei para confeccionar a minha peça. Só que é o seguinte, você não tem necessidade de trocar de agulha se você não quiser, tá? Você pode fazer os aumentos, que eu no decorrer do vídeo eu vou explicar como fazer os aumentos. Então, você pode fazer aumento aqui pro seu quadril sem precisar trocar de agulha. Mas eu vou mostrar as agulhas que eu utilizei aqui, porque vocês gostam de saber, né? Então, eu vou mostrar aqui. Ó, eu iniciei com a agulha de número 2,5. Que eu fiz a parte da blusa toda com agulha de número 2,5, sem trocar de agulha, tá? Porque a gente começou primeiro na cintura e fizemos toda a parte da blusa, depois a gente foi pra parte da saia. Aí, na parte da saia, as primeiras carreiras, eu continuei com a agulha 2,5. Depois da agulha 2,5, eu troquei pra agulha 3, pra agulha de número 3. Depois eu troquei pra essa agulha aqui de número 3. Então, eu trabalhei a parte de cima com a 2,5, algumas carreiras da parte da saia com a 2,5, depois troquei para 3 para dar a abertura pro quadril, tá? E para colocar o lastex na cintura, eu usei a agulha 1,5. Isso aqui, a agulha 1,5 foi trabalhada só para colocar o lastex, tá, gente? Só pro lastex. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês como é o meu vestido. Ó, aqui a gente colocou uma golinha, assim, ó. Eu já vou falando aqui pra vocês a medida da golinha. Essa gola, ela ficou aqui, ó, com uma altura de 10 centímetros, tá? E aí, eu coloquei essa manguinha, ó, nele. Essa manguinha, essa manga, ela tem aqui, ó, ela ficou com 12 centímetros, tá? 12 centímetros aqui na manga. E o ombro ficou com 11 centímetros. E aqui, ó, a cava aqui ficou com 20 centímetros, tá? Então, ó, a manguinha ficou com 12 centímetros, a cava com 20 centímetros, o ombro com 11 centímetros e a golinha aqui com 10 centímetros, tá? Aí, aqui na frente, eu coloquei botões e eu coloquei o total de, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 botões, tá? Então, foram colocados 9 botões aqui. Eu coloquei os botões bem pertinho um do outro, pra hora que vestir não correr o risco de ficar abrindo assim, ficar mostrando. Eu detesto que isso aconteça, gente. Então, por eu não gostar que isso acontece, eu coloquei os botões assim, um próximo do outro. Tá? Aí ficou assim. Aí aqui na cintura, para dar uma ajustada na cintura, eu coloquei aqui do lado avesso lastex. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Coloquei lastex aqui pro lado de dentro, tá vendo? Ó, 2 carreirinhas de lastex. E aqui na cintura, eu coloquei esse cordãozinho de amarrar, ele é fake, tá? Ele não tem nenhuma função aqui, é só pra ficar assim por bonitinho, que eu achei que ficou bem legal colocar esse barbantinho aqui. E aí ficou assim, ó. E a saia totalmente normal, tá? Não, só teci as carreiras aqui de circulares pra fazer aqui a minha saia. E o acabamento aqui da barra ficou assim, ó. 2 carreirinhas de ponto baixo. Assim ficou o meu vestido.
E esse vestido, gente, ele é tamanho G, tá? Eu esqueci de falar pra vocês, aqui a cintura do vestido é 80 centímetros, cintura 80 centímetros. E o busto aqui eu iniciei com 90 centímetros, tá? Fiz o cordãozinho de 90 centímetros e iniciei o meu busto com 90 centímetros. E esse vestido ele ficou para um tamanho G e ele veste também um tamanho M, tá, gente? Ele tem esse lastex aqui, ó, que é para ajustar na cintura. Quem veste um tamanho menor vai ficar bom aqui na cintura também. E a parte do busto também, ele ficou para um tamanho G e para um tamanho M. Só que o G não é aquele G maior, tá, gente? É o G mais pro lado de M do que o G mais pro lado de GG, tá? É um G mais para M, tá bom? Então, por isso que eu falo para vocês que ele veste tanto o tamanho G como o tamanho M, tá? Por esse motivo. E, gente, eu quero avisar pra vocês que esse vestido vai estar à venda, já está à venda na Shopee, tá? Se você interessa, às vezes quer comprar esse vestido, o link da minha lojinha da Shopee eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É só você clicar no link e ir lá. Eu tenho várias peças à venda lá na Shopee, tá? É só você clicar no link e ir lá conferir a minha lojinha da Shopee e já aproveitar e me seguir por lá, tá, gente? Porque se você me segue lá na Shopee, quando eu posto alguma peça lá, você recebe a notificação em primeira mão, tá bom? Então é isso, gente. Vamos ao passo a passo? Você está cansada dos seus cabelos opacos, ressecados e sem vida? Deseja ter um cabelo tratado, nutrido e reconstruído com resultados visíveis desde a primeira aplicação? Conheça o kit cronograma capilar da Fashion Gold com uma tecnologia exclusiva. Esse kit é tudo o que você precisa para revitalizar completamente seus fios, cuidando de todas as camadas do cabelo, desde a medula, córtex e cutícula. Você sabe o que significa medula, córtex e cutícula? Não sabe? Então eu te explico. Nosso fio tem 3 camadas, que são chamadas de medula, córtex e cutícula. A medula é o núcleo do nosso fio. O córtex é a camada que reveste a medula e a cutícula é a camada externa do nosso fio, ela reveste o córtex. Por que o cronograma capilar da Fashion Gold? Este cronograma é um verdadeiro tratamento completo para o cabelo, dividido em 3 etapas. Primeira etapa, nós temos essa bisnaga rosa que vai tratar a medula do seu fio, fazendo uma reconstrução profunda que fortalece e revitaliza. A segunda etapa, nós temos essa bisnaga laranja, que vai tratar o córtex do seu fio, fazendo uma nutrição que recupera a elasticidade e combate o frizz. Já na terceira etapa, nós temos essa bisnaga azul, que vai tratar a cutícula do seu fio, fazendo uma hidratação que dá brilho e maciez. Para facilitar nossa vida, a Fashion Gold disponibilizou um site onde explica tudo sobre o cronograma. Explica sobre cada bisnaga e como usar cada uma delas. E ainda disponibilizou uma tabela do cronograma para cada tipo de cabelo. Aí você escolhe qual tabela seguir conforme a necessidade do seu cabelo. Como acessar esse site? Aqui na lata, ou nas bisnagas, nós temos um QR Code, onde você aponta a câmera do seu celular e já vai abrir o site para você. Aí é só você ler tudo com bastante atenção e depois escolher sua tabela e seguir à risca para ter resultado. E você já consegue resultado desde a primeira aplicação. Esse cronograma é o melhor e o único no mercado que evita o indesejado efeito pontas duplas e porosos, garantindo fios leves, saudáveis e cheios de vida. Aproveite e transforme seu cabelo com o kit cronograma capilar da Fashion Gold. O link para você acessar o site da B2C e garantir seu cronograma capilar, vou deixar aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Agora sim, vamos ao passo a passo? Bom, gente, para que facilita para você enxergar bem como faz o ponto, eu vou usar essa cor aqui, tá? Que essa cor aqui eu acho um pouquinho escuro, não sei se vai atrapalhar. Então, eu vou usar essa cor aqui para mostrar o desenho do ponto. Depois que você aprender o desenho do ponto, aí a gente vai pra cor que eu tô trabalhando aqui o meu vestido, tá?
Então, aqui, ó, nós vamos começar fazendo um cordão do tamanho da medida do nosso busto. Então, você já deve ter tirado aí as suas medidas e vamos começar com a medida do busto. Aqui, ó, eu vou fazer o meu nozinho inicial, ó, assim. Vou fazer, para que todos entendam, ó, eu coloco a minha agulha aqui, dou um giro 360, busco lá o meu fio, ó, e faço o meu nozinho inicial, tá vendo? Faço assim, e daí eu aperto para formar o nozinho e a laçada. Agora, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Fiz as 3 correntes, eu volto na primeira corrente que fiz. Ó, coloco lá a minha agulha, puxo assim. Agora, eu venho aqui, ó, volto aqui e faço uma correntinha, tá vendo, ó? Faço uma correntinha e agora, novamente, eu vou buscar lá o meu fio e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou voltar lá naquela correntinha que fiz, ó. Fiz aquela correntinha, eu volto nela. E coloco a minha agulha na correntinha, assim. Aí, eu vou fazer assim, ó. Puxo o meu fio e vou novamente fazer uma correntinha, ó. Uma correntinha. Assim. E agora, eu vou e faço um ponto baixo. Novamente, volto lá naquela correntinha que fiz. Coloco a minha agulha, assim. Vou buscar o meu fio e faço uma laçada, assim. Tô com 2 laçadas na agulha. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Ó, uma correntinha, tá vendo? E agora, eu vou fazer um ponto baixo. Assim. Vou voltar lá naquela correntinha que fiz, ó, na correntinha, tá? Introduzo a minha agulha, vou lá e busco o meu fio e faço uma laçada. Agora, eu vou fazer novamente uma correntinha. Fiquei com 2 laçadas na agulha, faço um ponto baixo. Volto lá na correntinha, introduzo a minha agulha, busco o meu fio e faço uma correntinha. Vou finalizar com um ponto baixo. Perdão, aqui eu acho que eu dei uma errada, né? Perdão, deixa eu desmanchar para fazer de novo. Vamos ver se eu fiz certo. Ó, volto na correntinha, puxo o meu fio, faço uma laçada. Agora, eu faço uma correntinha novamente. E agora, sim, eu faço um ponto baixo. Não pode esquecer de fazer a correntinha, senão dá errado na hora de fazer a sequência, ó. Volto na correntinha que fiz. Ó, volto lá na correntinha, tá vendo? Puxo o meu fio, fiquei com 2 laçadas na agulha, faço uma correntinha novamente, nunca pode esquecer de fazer a correntinha, né? Que essa correntinha que a gente faz, depois a gente volta nela pra puxar a laçada, tá? E agora, eu faço um ponto baixo. Volto novamente naquela correntinha que fiz, tá vendo, ó? Introduzo a minha agulha naquela correntinha, ó. Busco uma laçada, faço novamente a correntinha. E agora, faço um ponto baixo. Volto a minha agulha na correntinha. E desse jeito, nós vamos ficar fazendo até ter aqui um cordão do tamanho do nosso busto, com a medida do nosso busto, tá? Então, você já aprendeu como fazer aqui, agora você vai fazendo até você ter o tamanho do seu busto. E aí, eu vou fazer aqui mais alguns pontinhos aqui, aí eu volto, apesar que eu não vou fazer aqui o tamanho do busto, porque eu estou usando essa cor só para mostrar para vocês o desenho do ponto, tá? Então, é assim que vamos fazer. Eu vou fazer aqui mais alguns pontos e volto para mostrar qual vai ser a primeira carreira do desenho do ponto. E aqui, gente, eu quero mostrar para vocês como que a gente finaliza esse cordão aqui para poder voltar à primeira carreira. Então, aqui, ó, eu vou fazer o último ponto aqui do meu cordão, ó. Coloco a minha agulha, busco a minha laçada, faço uma correntinha e finalizo com ponto baixo. Então, aqui a gente finalizou o nosso cordão. Então, aqui eu faço de conta que eu já tenho a medida que eu preciso pro meu busto, tá? No seu caso, aí você vai ter que ter aqui, esse cordão, tem que dar a medida que você precisa pro seu busto, tá bom? Então, agora, pra voltar a minha carreira, pra fazer a primeira carreira, eu vou virar aqui, ó. E vou vir aqui, ó. Vou introduzir a minha agulha dentro desse ponto baixo que fiz, ó, assim, tá vendo, ó?
Vou buscar lá o meu fio. E agora aqui eu vou subir 4 correntes para dar a altura de um ponto alto duplo. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Assim. Agora, eu vou laçar 1, 2 vezes, tá? Aí, eu venho no próximo ponto baixo que tenho aqui, ó. Eu trabalhei nesse, agora eu venho no próximo. Vou colocar aqui um ponto alto duplo. Então, ó, tiro 1, tiro 2 vezes e tiro 3 vezes. Fiz aqui um ponto alto duplo, então vai ficar assim, ó, o nosso início de carreira. Agora aqui eu vou fazer assim, ó, uma correntinha de separação, vou laçar a minha agulha, aí eu vou vir aqui, ó, tá vendo que formou essa laçadinha aqui e essa daqui do ponto alto duplo que a gente fez? Então, eu venho nessa primeira aqui, eu vou pegar essas duas linhas que estão aqui, ó, tá vendo, ó? Pego assim, e aqui eu vou fazer um ponto alto pela metade. Então, eu busco o meu fio, e aí eu faço o ponto alto pela metade, ó. Tiro as duas laçadas e deixo na agulha. Agora, eu vou novamente laçar a minha agulha, aí eu venho essas outras duas laçadinhas que se formam aqui embaixo, ó. Então, eu venho aqui, introduzo a minha agulha, assim, e vou aqui fazer um ponto alto pela metade também, ó, tá vendo? Ó, eu tenho aqui as duas laçadas na agulha, ó, tá vendo? Vou tirar as duas primeiras laçadas, ó. E vou deixar assim na agulha, tá vendo? Agora, eu vou laçar a minha agulha de novo, vou vir aqui na base, eu vou contar um ponto baixo, vou saltar nesse ponto baixo e venho no próximo da frente, ó, salto esse e venho no próximo da frente. Vou introduzir aqui a minha agulha e vou buscar o meu fio, e aqui agora eu vou trabalhar assim, ó. Vou tirar a primeira laçada, ó, e a segunda laçada, assim. Agora, novamente, ó, busco e tiro a primeira laçada e a segunda laçada, assim. Agora, novamente, vou e finalizo o meu ponto. Noêmia, não entendi. Calma que eu vou explicar de novo. A gente tá trabalhando aqui o ponto quadradinho, tá? Aqui, ó, eu vou fazer duas correntes de separação. 1 e 2. Vou laçar 2 vezes a minha agulha. Venho aqui na base, eu vou pular 2 pontos baixos, ó. Pulo 1 e pulo 2. Venho no terceiro. Aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo, ó. Tiro a primeira laçada, tá vendo? Ó, quando eu tiro a primeira laçada, fica essas duas laçadinhas aqui. É nelas que eu vou trabalhar o ponto alto depois, tá vendo? Nessas duas laçadinhas aqui. Agora, busco o meu fio e tiro a segunda laçada. Viu que formou aqui a segunda laçada aqui? Aqui eu vou trabalhar o meu ponto alto depois. Agora, eu venho e finalizo o meu ponto alto duplo. Então, ficou assim. Aí, agora, o que eu vou fazer? Vou fazer uma corrente, presta bem atenção, eu faço uma corrente de separação, vou laçar a minha agulha, eu venho nessas duas primeiras laçadinhas que tenho aqui, ó, introduzo a agulha nas duas, ó, pegando as duas, tá vendo? E vou fazer um ponto alto pela metade, ó, busco e tiro as duas laçadas e deixo a laçada na agulha. Vou laçar novamente e venho na segunda laçadinha que se formou aqui embaixo, ó, assim, tá vendo? E vou buscar o meu fio, e aqui eu vou tirar essas duas laçadas aqui, ó, as duas primeiras laçadas. Então, eu faço aqui, busco o meu fio e tiro as duas laçadas, ó. Fiz o ponto alto pela metade, deixei na agulha. Agora, deixa eu soltar mais fio aqui. Agora, qual é o próximo passo? Presta bem atenção aqui, ó. Eu vou laçar a minha agulha, ó, lacei a agulha, eu venho aqui na base, eu vou pular um ponto baixo e venho no próximo. Coloco aqui a minha agulha, tá vendo? Busco o meu fio, aqui fiquei com uma laçada na agulha, então eu vou tirar essas duas primeiras laçadas aqui, ó. Busco lá o meu fio, tiro as duas primeiras laçadas e agora eu tiro o ponto alto para finalizar aqui, ó, o ponto alto que eu tinha feito pela metade. Finalizo ele. Agora, novamente, ó, busco o meu fio e vou tirar a laçada e o outro ponto alto que eu fiz pela metade. Assim. Agora, eu finalizo aqui o meu ponto. Assim, vai ficando assim o meu ponto. Tá vendo? Agora, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2 correntes de separação. Vou laçar a agulha 2 vezes e venho aqui na base e vou contar 1, 2 pontos baixos. Venho no terceiro, coloco a minha agulha, busco o meu fio e aqui eu vou fazer um ponto alto duplo, ó. Tiro uma vez, tiro 2 vezes e agora finalizo o meu ponto. Ponto alto duplo, tá? Agora, aqui, ó,
faço uma corrente de separação, laço a minha agulha, venho nessas duas primeiras laçadas que eu tenho aqui e vou fazer um ponto alto pela metade, ó. Introduzo a minha agulha aqui, busco o meu fio e vou fazer o meu ponto alto pela metade. Tiro as duas laçadas e deixo o ponto na agulha, não finalizo. Vou laçar novamente e venho na segunda laçada que se forma o ponto aqui embaixo, tá vendo, ó? Introduzo a minha agulha, busco o meu fio e vou fazer o ponto alto pela metade aqui também, ó. Tiro as duas laçadas e deixo o ponto na agulha. Agora, eu vou laçar a minha agulha, venho aqui na base, ó, pulo um ponto baixo e venho no próximo ponto. Aqui eu busco, coloco a minha agulha, busco o meu fio, e aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tiro as 3 primeiras laçadas de uma vez. Então, vamos lá, eu busco o meu fio, ó, tiro a primeira laçada, a segunda laçada e o ponto alto que fiz pela metade, tá vendo? Tirei as 3 primeiras laçadas. Agora, aqui, ó, tiro uma laçada e o ponto alto, assim. E agora, finalizo aqui o meu ponto. Tá vendo? E aí, vocês capricham pra ficar bem bonitinho o ponto de vocês aí, tá? Ó, vamos fazer novamente 2 correntes. Vou laçar a minha agulha 2 vezes, venho aqui, conto 2 pontos, venho no terceiro, introduzo a minha agulha e vou fazer aqui o meu ponto alto duplo. Agora, ó, vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar uma vez só, venho aqui nas 2 primeiras laçadas que se forma o meu ponto, tá vendo? Introduzo a minha agulha, busco o meu fio e vou fazer um ponto alto pela metade, deixando a laçada na agulha, sem finalizar o ponto. Vou laçar e vou vir na segunda laçadinha aqui que se forma o ponto. Busco o meu fio e vou fazer um ponto alto pela metade, deixando aqui na agulha. Vou laçar, vou vir aqui na base, conto um ponto baixo e venho no próximo, ó. Pulo esse e venho no próximo. Aqui eu introduzo a minha agulha, busco meu fio. Aqui, ó, eu vou tirar a primeira laçada, a segunda laçada e o ponto alto que fiz pela metade. Então, eu busco aqui, ó, tiro a primeira laçada, a segunda laçada e o ponto alto. Fiquei com 3 laçadinhas na agulha, vou buscar de novo meu fio, tiro a primeira laçada e a segunda. E agora, eu vou finalizar o meu ponto, tá vendo? Agora, eu vou fazer 1, 2 correntes. Vou laçar 2 vezes, vou pular aqui na base 1, 2. Venho no terceiro, tá vendo? Venho aqui no terceiro, coloco o meu fio, aqui, ó, minha agulha, e vou fazer o ponto alto duplo, né? 1, tiro 2 e finalizo. Agora, aqui, eu faço uma corrente de separação, vou laçar 2 vezes, aí eu venho aqui, ó, introduzo a minha agulha aqui na primeira laçada, ó, pego as duas, os 2 fiozinhos que fica aqui. Vou fazer um ponto alto pela metade, ó, tiro, aqui eu não laço 2 vezes não, gente, perdão, faço uma corrente e laço uma vez só, perdão, tá? Aí, sim, agora vai dar certo, eu coloco a minha agulha, ó. Aí, eu tiro, faço um ponto alto pela metade, vou laçar novamente, aí eu venho na segunda laçadinha, coloco a minha agulha, ó, e faço o segundo ponto alto pela metade. Assim, vou laçar, vou pular o primeiro ponto baixo e venho no segundo. Aqui eu introduzo a minha agulha e vou, ó, tiro a primeira laçada, a segunda e a terceira. Fiquei com 3 laçadinhas na agulha, eu vou laçar, tiro a primeira e a segunda. Fiquei com 2, finalizo. Sem nenhuma corrente de espaço, aqui eu não faço corrente de espaço para finalizar, tá? Vou laçar a minha agulha 2 vezes, aí eu venho aqui, ó, no último pontinho que tenho aqui, tá vendo? Ó, não fiz nenhuma corrente de espaço. Do mesmo jeito que a gente iniciou aqui, ó, iniciamos com um ponto alto duplo, sem nenhuma corrente de espaço, já viemos aqui e fizemos o nosso ponto, né? Então, aqui da mesma forma, não faço nenhuma corrente de espaço, laço 2 vezes, venho aqui, ó, no último pontinho e vou fazer aqui o meu ponto alto duplo. Ó, tiro 2 e finalizo. Pronto, então aqui a gente já fez a primeira carreira. E esse ponto a gente trabalha com 2 carreiras somente. Então, como que eu vou fazer agora? Faço uma corrente, viro o meu trabalho e aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto em cima desse ponto alto duplo. Aqui, nesse espaço aqui, eu tenho que ter 3 pontos altos em cima desse ponto aqui, tá? Eu tenho que ter 3 pontos altos aqui. Então, como eu vou fazer? Ó, fiz uma corrente, venho no primeiro ponto alto, vou colocar um ponto baixo. Aí, eu venho aqui, onde eu tenho esse ponto alto aqui, eu coloco um ponto baixo sobre ele.
Agora eu venho ali onde eu fiz aquela correntinha de separação, introduzo a minha agulha e coloco um ponto baixo na correntinha de separação. E agora eu venho em cima do ponto alto que eu tenho aqui e vou colocar um ponto baixo. Então, vocês observam que aqui eu já tenho 4 pontos altos, ó. Desse ponto alto aqui até aqui no final, eu tenho 4 pontos baixos, tá? Tem que ficar assim. Aí eu venho aqui nas duas correntinhas, vou fazer um ponto baixo para cada correntinha, ó. Um ponto baixo para cada correntinha, então eu fiz 2 pontos baixos aqui. Aí eu venho em cima do ponto alto aqui, coloco um ponto baixo. Venho onde eu fiz a correntinha de espaço, ó, bem aqui, ó. Coloco um ponto baixo nela. E venho em cima do ponto alto aqui e coloco um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar toda a nossa carreira aqui com ponto baixo. Eu venho nas duas correntes, coloco um ponto baixo para cada corrente. Venho em cima do primeiro ponto alto, coloco um ponto baixo. Na correntinha que fiz aqui, ó, coloco um ponto baixo. E em cima do ponto alto aqui, coloco um ponto baixo. Tá vendo? Nas duas correntinhas, um ponto baixo. Um ponto baixo para cada uma das correntinhas. Então, são 2 pontos baixos nas duas correntinhas. Um ponto baixo em cima do primeiro ponto alto. Um ponto baixo na correntinha de espaço. E um ponto baixo... Um ponto baixo sobre o ponto alto aqui, ó. Ó. Nas correntinhas, 2 pontos baixos, um para cada correntinha. Em cima do ponto alto aqui, ó, um ponto baixo. Na correntinha de espaço, um ponto baixo. E em cima do ponto alto aqui, um ponto baixo. Aqui, nós não temos correntinha de separação, nós já temos esse ponto alto aqui. Então, eu venho sobre ele, ó, sobre o ponto alto que tenho aqui, e vou colocar um ponto baixo. Assim, finalizei a minha segunda carreira, tá vendo? Então, nós vamos ficar trabalhando agora essas duas carreiras. Vamos trabalhar essa carreira, carreira de ponto baixo. Essa carreira, carreira de ponto baixo, tá bom? Então, aqui, pra virar, eu vou fazer assim, ó, viro o meu trabalho... Vou introduzir a minha agulha no ponto baixo aqui, ó, no primeiro ponto baixo que tá em cima desse ponto alto, introduzo a minha agulha aqui, busco o meu fio, ó, e aí aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes para iniciar aqui a altura de um ponto alto duplo, tá? 4 correntes. Vou laçar 2 vezes, venho no ponto alto, não vou pular nenhum ponto, tá? Eu venho no próximo ponto baixo e já coloco aqui o meu ponto alto duplo, tá vendo? Agora, eu faço uma corrente de separação e volto fazendo todo aquele processo que eu expliquei aqui pra vocês, ó. Laço, venho nas primeiras 2 laçadas que tem aqui do ponto, ó, e vou fazer um ponto alto pela metade, ó, pela metade. Vou laçar, vou vir nas 2 laçadas que tem aqui embaixo, ó, e vou colocar um ponto alto pela metade, tá vendo? Vou laçar a minha agulha, vou vir aqui na base, vou contar 1, e venho no próximo ponto, ó, conto um ponto baixo e venho no próximo ponto. E vou colocar aqui o meu fio e vou fazer aqui, ó, tira a primeira laçada e a segunda e o ponto baixo. Vou laçar, tira a primeira laçada e o ponto baixo não, ponto alto, né? E aí, finalizo o meu ponto, ficando desta forma. Agora aqui, eu vou fazer 1, 2 correntinhas de separação. Vou laçar 2 vezes, venho aqui na base, vou contar 1, 2 pontos baixos. Venho no primeiro ponto baixo e vocês veem que o ponto baixo que eu coloco é sempre naquele ponto baixo que fica em cima desse ponto alto aqui, ó. Tá vendo, ó? Pulo os 2 pontos baixos das correntinhas e venho em cima do ponto baixo que fica em cima desse ponto alto aqui, ó. E aí, eu faço aqui o meu ponto alto duplo, ó. Vocês prestam bastante atenção nisso, tá? Eu fiz aqui o meu ponto alto duplo que ficou em cima desse outro ponto alto duplo aqui, ó. E agora eu vou fazer uma correntinha, vou laçar, vou vir na primeira laçada, vou fazer o meu ponto alto pela metade, ó, pela metade. Vou laçar, venho na segunda laçadinha que se forma aqui do ponto e faço também o meu ponto alto pela metade, ó, pela metade. E agora vocês observam que, ó, vou laçar, vou pular essa correntinha que está sobre a correntinha que a gente fez de espaço aqui, ó. Vou pular o ponto baixo que está sobre a correntinha que a gente fez de espaço e venho no ponto baixo que está sobre o ponto alto aqui, ó, tá vendo? O ponto baixo que está sobre o ponto alto duplo da carreira anterior. Coloco a minha agulha, ó, e vou fazer aqui o meu ponto alto duplo também, ó. Ele vai sair um ponto alto duplo, ó. Tirei aqui e tirei o ponto alto, tá vendo? Agora, busco
e tiro as duas laçadas, busco e finalizo meu ponto. Faço duas correntes de separação, vou laçar duas vezes e novamente, ó, pulo as duas correntes que fiz na corrente de separação, pulo os dois pontos, né? E venho no ponto baixo que está sobre esse ponto alto aqui, ó. Venho aqui nesse ponto baixo e vou fazer aqui um ponto alto duplo. Tá vendo? Agora eu vou fazer uma corrente de separação, vou laçar, venho nas duas laçadas, ó, introduzo a minha agulha e vou fazer um ponto alto pela metade, venho nas outras duas laçadas aqui de baixo, introduzo a minha agulha e vou fazer o ponto alto pela metade. E agora aqui, ó, vou laçar, vou pular o ponto baixo que está sobre a correntinha da carreira anterior e venho no ponto baixo que está sobre o ponto alto duplo da carreira anterior. Coloco aqui a minha agulha e vou fazer aqui o meu ponto alto duplo, ó, tirando a primeira e a segunda laçada e o ponto alto que fiz pela metade. Laço novamente, tiro a primeira laçada e o ponto alto que fiz pela metade e agora finalizo meu ponto, tá bom? Então, desta forma, ó, duas correntes, laço duas vezes, pulo os dois pontos baixos que está sobre as duas correntes e venho no ponto baixo que está sobre o ponto alto duplo. Aqui eu vou fazer um ponto alto duplo. Faço uma corrente, laço, faço aqui o meu primeiro ponto alto pela metade, laço, faço o meu segundo ponto alto pela metade, laço, venho aqui na base, pulo o ponto baixo que está sobre a correntinha e venho no ponto baixo que está sobre o ponto alto duplo aqui, ó. Coloco aqui a minha agulha, busco o meu fio e vou fazer aqui, ó, tiro a primeira e a segunda laçada e o ponto alto que fiz pela metade. Tiro a primeira laçada e o ponto alto que fiz pela metade. E agora, finalizo aqui o meu ponto. Bem fácil de fazer, né, gente? Duas correntes, laço duas vezes e venho aqui novamente, ó, pulo as duas correntes que tá sobre a correntinha da carreira anterior e venho aqui sobre o ponto alto duplo. E vou tirar uma vez, duas vezes e finalizo meu ponto alto duplo. Faço uma corrente de separação, venho aqui nas duas primeiras laçadas, vou fazer aqui o meu ponto alto duplo. Vou laçar, venho nas duas laçadas. Vou fazer aqui meu ponto alto duplo, não, meu ponto alto pela metade, né? Ó, pela metade, vou laçar, vou pular o ponto baixo, venho no próximo ponto baixo, e aqui vou fazer o meu ponto alto duplo. Finalizo, e aqui vocês observam que eu tenho o último ponto baixo aqui, ó, que fica sobre esse ponto alto, então eu laço duas vezes e venho nele e finalizo aqui a minha carreira fazendo meu ponto alto duplo. Pronto, então aqui não tem mais o que explicar sobre isso, vocês já entenderam, né? Como trabalhar essa carreira aqui do ponto que se forma o ponto quadradinho. Aí, para trabalhar a carreira de ponto baixo, é da mesma forma que já mostrei para vocês. Se não entendeu, gente, por favor, volta o vídeo e veja com atenção, tá? O vídeo novamente. Ó, aqui eu faço uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Para fazer a carreira de ponto baixo, eu sempre inicio fazendo uma correntinha. Quando você vai virar para fazer a carreira de ponto alto, não precisa fazer a correntinha para iniciar, porque senão fica um carocinho aqui embaixo do ponto e não fica legal. Então, você não faz a correntinha para iniciar, já vem diretamente dentro do ponto baixo e já puxa para fazer o ponto alto duplo, tá? Eu só faço uma correntinha para virar quando eu vou fazer a carreira de ponto baixo. E aí, aqui, ó, sobre o ponto alto duplo, eu coloquei um ponto baixo. Aí, eu venho aqui, ó, sobre esse ponto alto e vou colocar um ponto baixo sobre ele. Aí, eu venho aqui na correntinha de separação, coloco um ponto baixo e venho sobre o ponto alto duplo aqui, coloco um ponto baixo. Aí, venho nas duas correntes, coloco dois pontos baixos, um para cada corrente, ó. Venho sobre o ponto alto duplo aqui, coloco um ponto baixo, na correntinha de separação um ponto baixo e no ponto alto duplo um ponto baixo e assim segue, tá, gente? Acredito que vocês já entenderam o desenho do ponto, agora é só vocês fazerem. Agora aqui, gente, eu vou pro meu trabalho normal, pro meu trabalho original. Eu trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... carreira aqui, contando só as carreiras de ponto alto, tá? Não tô contando as carreirinhas de ponto baixo que fiz aqui. Se for contar as carreirinhas de ponto baixo, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreirinhas de ponto baixo e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas de ponto alto, tá bom? O que eu trabalhei até agora. Mas o que você vai contar aí não são as carreiras, você vai pela medida, tá? Tem que ser pela medida. Essa medida aqui, ó, eu trabalhei aqui uma medida de
13 centímetros, ó, 13 centímetros eu fiz aqui, tá? Essa medida aqui, você vai tirar da sua cintura até debaixo do seu braço, ali onde você vai começar a cava da sua manga, tá bom? Que é o que eu ensinei pra vocês no início. Essa medida aqui, ó, da cintura até onde começar a cava da manga, tá bom? Então, aqui agora, eu trabalhei 13 centímetros, você pode trabalhar 12, 10, você que vê qual é a sua medida aqui. Isso você tem que medir em você, tá? Para poder saber quantas carreiras você vai precisar trabalhar aqui, tá bom? Eu trabalhei essa quantidade de carreira, agora a gente já vai fazer a divisão, para trabalhar agora a cava das mangas, tá? Então, como eu vou fazer essa divisão? Eu vou contar aqui quantos grupinhos desse daqui eu tenho para fazer a divisão. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41 grupinhos. Então, eu tenho aqui 41 grupinhos. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar, vou dividir 40. Deixo um grupinho, esqueço um grupinho que deu a mais e divido 40. Então, 40 dividido por 2 vai dar 20. 20 grupinhos. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou colocar 20 grupinhos para a parte da frente e 21 grupinho para a parte das costas. Aquele um grupinho que eu deixei sem contar ele, eu coloco nas costas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou contar 20 grupinhos para a parte da frente. E esses 20 grupinhos da parte da frente eu divido em dois, porque a parte da frente eu tenho duas aqui, ó. Tenho duas, tá vendo? Duas partes da frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 20 por 2, que vai dar 10. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses 10 grupinhos vai ser uma parte da frente. Bem aqui. Agora, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse outro aqui é da outra frente. Vamos colocar aqui o marcador para outra frente. Então, vai ficar assim, ó. Ó. 10 grupinhos para uma frente, 10 grupinho para outra frente, 21 grupinho para a parte das costas. Noêmia, o meu deu número par, então você divide certinho. Pega esse número par, divide por 2, aí o que deu, você vai deixar para as costas, e a outra parte você vai dividir por 2 novamente e dividir aqui na frente, tá? Porque a frente são duas partes, tá vendo? Então, agora eu vou trabalhar essa parte da frente. Qual é a altura da minha cava aqui? É 20 centímetros. Então, eu vou trabalhar 20 centímetros nessa parte da frente, separadamente. Corto o fio, venho na outra parte da frente, trabalho 20 centímetros também. Corto o fio, venho na parte das costas, trabalho 20 centímetros e corto o fio. Tá bom? Então, aqui, ó, eu vou trabalhar aqui, eu vou começar aqui e vou mostrar pra vocês como eu vou fazer quando chegar aqui, tá? Então, aqui, ó, eu vou trabalhar normal, vou começar normal e eu vou voltar para mostrar para vocês quando eu chegar ali no marcador, tá bom? Aqui eu já tô na carreira de ponto baixo, tá, gente? Eu parei na carreira de ponto baixo para fazer a divisão, então eu já estou aqui na carreira de ponto baixo. Agora eu vou já trabalhar a carreira de ponto alto, tá? Cheguei aqui onde eu tenho o marcador, eu vou retirar. E esse aqui é o último grupinho de ponto alto que vou trabalhar. Então, aqui eu vou pular os 2 pontos que tá na corrente, venho aqui no ponto baixo que está sobre o ponto alto duplo, vou fazer um ponto alto duplo. Opa, eu acho que eu lacei 3 vezes, né? Vamos ver. 1, 2. Ó, vou fazer aqui o ponto alto duplo. Uma corrente, ponto alto pela metade, laço, ponto alto pela metade, laço, pulo um ponto da base, venho sobre o ponto baixo que está sobre o ponto alto duplo e vou finalizar aqui o meu grupinho de ponto alto. E agora aqui, para finalizar minha carreira e voltar, eu vou laçar 2 vezes. Aqui vocês veem que a gente tem 2 pontos baixos sobre as 2 correntes. Eu venho nesse ponto baixo e vou colocar aqui um ponto alto. Então, ficou assim. E agora aqui, eu vou ficar trabalhando carreira de vai e vem na parte da frente. Não faço diminuição nem nada, vou subir reto. Como aqui a minha cava é 20 centímetros, então eu vou subir 20 centímetros aqui, tá? Eu vou fazer os meus 20 centímetros. E aí, quando eu terminar os meus 20 centímetros, eu corto, arremato o fio, vou subir reto, sem fazer nada de diminuição, tá? Aí, quando eu terminar aqui os meus 20 centímetros, eu corto e arremato o fio. E aí, venho trabalhar
as costas. Terminei as costas, fiz os 20 centímetros das costas, corto e remato o fio e venho na outra frente, tá? Terminei aqui a primeira lateral. Aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras de ponto alto, tá? Se for contar a carreira de ponto alto e a de ponto baixo, então vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carreiras, contando a de ponto baixo, tá? Aí eu parei aqui, ó, na carreira de ponto baixo. Então, meu trabalho tá assim. Agora, nós vamos fazer a parte das costas. Então, eu vou virar aqui, ó. Como eu fiz aqui, ó, vindo, comecei aqui e vim pra cá. Então, aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou colocar a linha e vou vir no mesmo lado, pra ficar tudo igual, tá? Quando eu finalizar a parte das costas, que no caso eu vou finalizar aqui, quando eu vou fazer a outra lateral da frente, eu vou colocar a linha aqui e fazer pra cá, tá? Eu não vou colocar a linha aqui e vir pra cá. Não, porque senão vai ficar ao contrário. Então, eu coloco a linha aqui e continuo da mesma forma aqui, ó. A gente tava aqui, aí a gente veio pra cá, né? E foi voltando. Então, agora eu vou seguir no mesmo sentido. Eu vou pegar aqui o meu fio, ó. Vou pegar a minha agulha e o fio eu deixo um pouquinho assim, ó, pra depois arrematar. Aí, eu vou pegar aqui, ó, eu dou a minha laçadinha inicial. Eu sempre gosto de começar assim, tá? Você começa do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. Dei a minha laçadinha inicial, aí eu venho aqui, ó. Lembra que a gente tinha 2 pontos baixos, né? Em um dos pontos baixos eu coloquei o meu ponto alto, lembra? A gente fez aqui e colocou o ponto alto aqui, né? E sobrou o outro ponto baixo aqui do outro lado. Então, eu vou usar esse ponto baixo aqui, ó, pra mim iniciar aqui a minha carreira. Aí, eu vou buscar o meu fio, ó, e vou subir aqui 1, 2, 3, 4 correntes. Vou laçar, e aí eu já venho direto aqui, deixa eu passar esse fio pra cá. Venho aqui, ó, em cima do ponto alto, laçar 2 vezes, né? Vem em cima do ponto alto e começa aqui a minha carreira. Aí, aqui agora é a mesma coisa, carreira de vai e vem. Aí, eu vou fazer aqui essa carreira. Quando eu chegar lá no marcador, eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer lá. Cheguei aqui no final da carreira, então aqui, ó, eu tenho o marcador bem aqui, só que esse grupinho aqui, ele pertence para a parte da frente, porque a gente contou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse daqui pertence para a parte da frente, então eu não vou trabalhar a parte das costas aqui. Então, eu venho só até aqui com a parte das costas, ó, até esse grupinho, que esse aqui pertence para frente. Então, aqui eu vou finalizar com o meu ponto alto duplo e voltar a carreira. Então, aqui, ó, eu tenho 2 pontos altos na corrente, eu venho aqui no primeiro e coloco aqui um ponto alto. E agora eu fico aqui trabalhando carreira de vai e vem nas costas, vou trabalhar a mesma quantidade de carreira que trabalhei aqui nessa lateral da frente, vou subir aqui com a mesma quantidade de carreira, depois coloco o fio aqui, ó, coloco o fio aqui nesse ponto aqui e vou fazer a outra lateral e subir a mesma quantidade de carreira que fiz nessa daqui. Então, eu vou fazer aqui, vou terminar as costas, vou fazer a parte da frente, já venho com as 3 partes prontas, tá? Só pra gente unir o ombro e dar andamento no restante. Terminei aqui todas as laterais, ó, a lateral da frente. Aqui, como eu já falei pra vocês, eu trabalhei aqui 10 carreiras, contando só de ponto alto, não contei de ponto baixo, tá? Só contei as de ponto alto. Fiz 10 carreiras, fiquei aqui com 20 centímetros, não deu bem 20 centímetros, deu aproximadamente, ó. Deu 18 centímetros e meio, quase 19 centímetros aqui, ó, tá? E aí, a parte da frente eu fiz 10, né? Aí, a parte das costas eu fiz 11. 11 carreiras de ponto alto, que aí, agora, aqui eu fiz 10, aqui eu fiz 11, quando juntar as duas vai dar 20 centímetros a minha cava certinho, tá? Eu fiz 11 pra parte das costas ficar um pouquinho mais alta, e aí ela vai ficar dobradinha assim um pouquinho pra frente, tá? Então, aqui, ó, 10 carreiras de ponto alto, 11 carreiras de ponto alto, tá? E aí, o outro lado também, ó.
10 carreiras de ponto alto, tá bom? Aí aqui, ó, esse aqui é o meu lado avesso, tá voltado pra cima, tá vendo? Ó, o lado avesso, ele é mais pipocadinho. Então, você tem que colocar a carreira de ponto, você tem que olhar o lado avesso pela carreira de ponto alto, tá? Que você vê que é o lado mais pipocadinho. E esse aqui é o lado direito, que é o lado que a gente trabalhou a carreira de ponto alto, tá vendo? Então, esse aqui é o nosso lado direito. Então, agora eu vou voltar, assim, as duas peças aqui, ó, parte da frente, e vou pegar essa outra parte da frente e vou colocar aqui também, porque agora a gente vai fazer a união dos ombros. Ó, vamos colocar assim para unir os ombros. E aqui o ombro, eu vou unir, eu vou medir aqui a base de 11 centímetros, tá? Eu vou unindo o ombro aqui, ó. Ó, isso aqui, ó, 11 centímetros. Então, aqui deu 11 centímetros. Eu vou contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou marcar bem aqui, ó. Tá? Eu vou colocar um marcador aqui. Tenho 6. Vou colocar um marcador aqui. E da mesma forma, eu vou fazer do outro lado. Do outro lado, eu nem preciso medir. Eu só vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou colocar o marcador bem aqui. Então, aqui vai ser o meu ombro, tá? E aqui, ó, vai ser a abertura pro meu colarinho, tá bom? Então, nós vamos unir aqui e vamos unir aqui. E essa parte aqui vai ficar assim aberta, que vai ser pro nosso colarinho. Então, vamos começar aqui. Eu peguei uma agulha e coloquei o mesmo fio na agulha. Se você quer, você pode unir com a própria agulha de crochê. Você nem precisa cortar e arrematar o fio aqui, não. Você pode, do jeito que você terminou aqui a parte das costas ou da frente, que você fez por último, você pode fazer a união na agulha de crochê, tá? Unindo com ponto baixíssimo. Eu sempre prefiro unir aqui o ombro com agulha de mão. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou passar aqui no primeiro ponto. Deixa eu ver bem certinho onde que tá meu primeiro ponto aqui, ó. Vou passar aqui no primeiro ponto, tá vendo, ó? Passo meu fio aqui, eu coloquei um fio bem grande para que eu já faça a união nos dois ombros logo. Ó, aí eu venho aqui e vou passar a agulha aqui também, ó, no meu primeiro ponto, tá vendo, ó? Passo aqui. Agora, essa costura aqui é fácil, né, gente? Essa costura aqui todas vocês sabem. Aqui eu só vou dar um nozinho para segurar bem o meu fio, ó. Dou um nozinho aqui. E aí, já pode começar a costura de lá e de cá, de lá e de cá, de lá e de cá, igual a gente sempre costura, sem segredo nenhum. Ó, eu vou passar mais uma vez aqui nesse primeiro ponto. Linha muito grande, eu quero embolar. Ó, passei mais uma vez aqui no primeiro ponto. Arrumar bem direitinho aqui, pra ficar bem bonitinho. Vou pegar essa linha, vou colocar ela aqui pra dentro, que é pra ela ficar aqui dentro e não pro lado de fora. E agora, eu venho costurando, ó, eu vou pegar um ponto de cá, bem certinho, tá, gente, ó? Um ponto de cá, que é o segundo ponto, né? E venho no segundo ponto do lado de cá. Puxar esse fio aqui pra dentro, pra ele ficar quietinho aqui. Ó, aí eu coloco assim, ó, de frente a frente, tá vendo? E vou pegar aqui, ó, esse ponto com esse ponto. E vamos costurando até chegar no marcador. Chega no marcador, corta, arremata o fio, né? Amarra o fio, arremata e vamos no outro ombro. Terminei aqui a costura nos dois ombros, ó. E aí, fica assim. Uni 1, 2, 3, 4, 5, 6. E da mesma forma aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, que a gente já uniu os dois ombros, primeiro nós vamos fazer a nossa golinha aqui. Depois que a gente terminar a gola, aí a gente faz as mangas. E depois que terminar as mangas, vamos fazer o acabamento aqui ao redor. Vamos fazer aqui embaixo também, mas primeiro vamos pra gola. Vamos pegar aqui, ó. Vamos continuar o mesmo ponto que a gente vem fazendo, a minha cadeira que fica rangendo, tá, gente? Se vocês escutarem algum barulho diferente aí, é a cadeira que range. Ó, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, eu vou continuar o mesmo ponto. Eu tô na carreira de ponto baixo aqui, né? Então, agora eu vou trabalhar a carreira de ponto alto. Então, eu coloco aqui o meu fio e vou continuar aqui fazendo o mesmo ponto, ó. 1, 2, 3,
4 correntes, laço 2 vezes e vou continuar aqui, daqui até aqui nessa outra extremidade, o mesmo ponto. Cheguei aqui na união, onde a gente fez aqui a união do ombro, ó. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou laçar 2 vezes, fiz 2 correntes, laço, né, 2 vezes, vou pular esses 2 pontos das correntes e venho aqui nesse ponto aqui. Então, eu faço aqui um ponto alto duplo. E agora, ó, tá vendo? Aqui nós temos os 2 pontos que é da corrente, que é os 2 pontos que a gente pula, né? Então, eu venho nesse mesmo aqui, ó, aqui do lado desses 2 pontos. E vou colocar aqui o meu... Tem que laçar a agulha aqui, né? Peraí, deixa eu arrumar de novo. Aí, dessa mesma forma, nós vamos fazer lá na outra emenda, tá, ó? Venho nesse ponto, aí eu tenho os 2 pontos da corrente, então eu venho nesse aqui e vou colocar aqui o meu ponto. Ó, então, aqui, ó, na emenda ficou assim, ó. Cheguei aqui na outra emenda, tenho aqui as 2 correntes, os 2 pontos dessa corrente, então eu vou laçar 2 vezes, eu vou pular esses 2 pontos, aí eu venho bem aqui, ó. Eu tenho um pontinho que fica bem do lado deles aqui, ó. Introduzo a minha agulha, vou colocar aqui o meu ponto alto duplo. Ó, daí eu vou laçar minha agulha, tá vendo que aqui eu tenho os 2 pontos da corrente, né? Então, eu venho nesse ponto que tá bem aqui do lado, ó. E vou colocar o ponto alto bem aqui. E agora, eu só continuo. Cheguei aqui no final da minha carreira. Agora, eu só vou virar a minha carreira e voltar trabalhando carreira de ponto baixo. Agora, aqui, gente, vocês vão trabalhar quantas carreiras vocês quiserem. Quantas carreiras vocês acharem que vai ficar legal aí pra golinha de vocês, tá? Porque aqui nós estamos fazendo a nossa gola. Então, a quantidade de carreira, você que manda. Quantas carreiras você quer? Você que manda, tá? Eu vou trabalhar as minhas carreiras aqui, daí eu volto para mostrar para vocês quantas carreiras eu trabalhei, como está a minha gola, tá bom? Bom, gente, trabalhei aqui a minha golinha. E eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Aí eu parei na carreira de ponto baixo, cortei, arrematei o fio. E aí, agora eu vou fazer essa parte aqui de baixo, para depois finalizar aqui a lateral, tá? E finalizar aqui em cima. Então, nós vamos vir aqui agora, trabalhar essa parte aqui embaixo. Vamos finalizar aqui. Aqui na barra da minha blusa, que por enquanto tá sendo uma blusa, tá, gente? Depois isso aqui vai se transformar num vestido. A barra aqui da minha blusa, eu vou trabalhar carreira de ponto baixo. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, deixa eu ver se esse é o primeiro ponto. Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto e vou fazer ponto baixo e vou sair trabalhando tudo de ponto baixo, ó. Eu venho em cada um dos pontinhos, opa, tá fora, né? Perdão. E coloco ponto baixo. Só ponto baixo, tá, gente? E aí, eu vou trabalhar aqui várias carreiras de ponto baixo. Vou fazer as minhas carreiras de ponto baixo aqui. Aí, eu volto para falar para vocês quantas carreiras fiz e o próximo passo. Mas é só ponto baixo, tá? Sem segredo. Terminei de fazer aqui a minha barrinha, gente, então ficou assim. E aqui, ó, eu fiz 11 carreiras de ponto baixo. Vamos ver quantos centímetros ficou aqui a minha barrinha. 4 centímetros.
4 centímetros de barra. Total de 11 carreiras, tá? Agora, o próximo passo que a gente vai trabalhar aqui, nós vamos trabalhar agora aqui, ó, na lateral. A gente vai fazer uma carreira de ponto baixo, eu vou iniciar daqui, vou fazer toda essa volta, passar aqui na golinha, tudo fazendo carreira de ponto baixo, até chegar nessa outra extremidade. Chega aqui, eu vou virar e voltar a carreira de ponto baixo até chegar aqui novamente, tá? Então, vamos trabalhar 2 carreiras de ponto baixo aqui. Então, eu vou começar aqui. Vou fazer aqui uma corrente e vou vir aqui, ó. Vou colocar um ponto baixo. E agora, eu vou fazendo ponto baixo aqui para cada carreira, eu vou colocar um ponto baixo. Ó, e agora, eu só vou fazer ponto baixo, até chegar na outra extremidade. Ó, cheguei aqui onde eu tenho esse ponto alto, eu vou colocar, pegando aqui, ó, colocar um ponto baixo. À direita. Pegar na primeira, aqui coloco um ponto baixo, venho na segunda corrente, coloco um ponto baixo. E na terceira corrente aqui, um ponto baixo. Então, nós vamos colocar 3 pontos baixos no ponto alto aqui, ó. Que o nosso ponto alto é ponto alto duplo, né? Se fosse só ponto alto normal, a gente colocaria 2 pontos baixos nele. Como é um ponto alto duplo, vamos colocar 3, para não ficar assim repuxando muito. Aqui nós temos a carreira de ponto baixo, colocamos um ponto baixo. E vem no ponto alto de novo, 3 pontos baixos. Eu coloco sempre pegando no meio do ponto e não abraçando o ponto, ó. Pegando na correntinha do ponto. Coloco 3 pontos baixos nele. Vou pra carreira de ponto baixo, coloco um ponto baixo, assim a gente vai até chegar na outra extremidade. Chega na outra extremidade, você só vira a carreira e volta com ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer as minhas 2 carreiras de ponto baixo aqui, daí volto pra mostrar pra vocês qual é o próximo passo. Feito aqui as 2 carreiras de ponto baixo aqui nas laterais, ó. 2 carreiras de ponto baixo, então, ficou assim. Agora, aqui nós vamos trabalhar uma última carreira. Essa carreira que a gente vai trabalhar aqui já é a nossa carreira de acabamento. Aí, depois a gente vai fazer as mangas. Ó, aqui na carreira de acabamento, deixa eu arrumar aqui para ficar melhor para mim. Aqui na carreira de acabamento, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Ó, eu vou vir aqui no ponto baixo, vou introduzir aqui a minha agulha, ó, no primeiro ponto baixo. Vou buscar o fio, vou fazer 1, 2, 3 correntes. Vou laçar, vou vir no mesmo ponto, vou colocar um ponto alto, laço, venho no mesmo ponto, coloco 2 pontos altos. Assim. Agora, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, venho no quarto ponto, no terceiro ponto, ó, conto 1, 2, venho no terceiro ponto, vou colocar um ponto baixo. Vai ficar assim, ó. Aí, novamente, vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou laçar, vou voltar no mesmo ponto, vou colocar um ponto alto. E volto no mesmo ponto, coloco mais um. Então, nós vamos trabalhar aqui ponto tombadinho. Ó, daí eu vou contar aqui na base. 1, 2, venho no terceiro, coloco um ponto baixo.
Aí, novamente, uma, duas, três correntes. Vou laçar, vou laçar uma vez só. Venho aqui, coloco um ponto alto, laço, volto no mesmo ponto, coloco mais um. Venho na base, vou contar um, dois, venho no terceiro ponto, ponto baixo. Um, dois, três, laço. Um ponto alto, volto no mesmo, dois pontos altos. Venho na base, vou contar um, dois, venho no terceiro ponto, ponto baixo. Vamos trabalhar assim dessa forma, ó, toda até chegar nessa outra extremidade. Então, vamos subir tudo aqui até chegar aqui na outra extremidade, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui. Quando chegar na outra extremidade, eu volto pra gente continuar aqui o nosso trabalho. Terminei aqui toda a minha volta. Então, aqui, ó, a minha golinha ficou assim. Aqui. Então, aqui já tá tudo prontinho. Depois a gente vai fazer a manga. Não, vamos fazer a manga agora, né? Vamos deixar essa parte de cima toda pronta. Depois que tudo ficar pronto aqui na parte de cima, aí a gente vai vir aqui na parte de baixo. A manguinha, eu deixei uma pergunta lá, uma enquete lá no Instagram para vocês ajudarem a escolher, e vocês escolheram que eu fizesse a manga aqui, tá? Então, eu vou ensinar aqui para quem não quer fazer manguinha, para quem quer deixar assim, e vou ensinar para quem quer fazer a manga, e aí eu vou deixar o meu com manga, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o meu fio. Primeiro, nós vamos ver como vamos fazer se for para deixar sem manga, tá? Aí, quem vai deixar sem manga já sabe como fazer. Eu pego aqui o meu fio, ó, dou a minha laçadinha inicial. Agora, eu vou vir aqui, ó, debaixo do braço. Vou pegar aqui debaixo do braço. Vou colocar o meu fio bem aqui debaixo do braço, ó, qualquer pontinho aqui debaixo do braço, ó. E aí, eu vou fazer assim, ó. Faço uma corrente, venho no mesmo ponto, faço um ponto baixo. E agora, eu vou colocar um ponto baixo para cada ponto aqui, ó. Então, aqui nós temos o ponto alto, eu vou colocar 3 pontos baixos nele. Eu coloquei um, aí eu venho sempre pegando assim, ó, tentando colocar a minha agulha na correntinha do ponto, tá, ó. E vamos fazer 3 pontos baixos no ponto alto aqui, ó. Aí, aqui nós temos a carreira de ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo. Voltamos no ponto alto, vamos fazer 3 pontos baixos aqui no ponto alto. E assim nós vamos seguir toda aqui a volta da nossa cava, ó. No ponto alto, sempre colocamos 3 pontos baixos. Aqui nós temos a carreira de ponto baixo, vamos colocar um ponto baixo. Cheguei aqui no final da carreira de ponto baixo, então eu vou colocar um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz aqui para iniciar a carreira. Então, agora eu vou mostrar para quem for trabalhar sem a manguinha como vai fazer aqui, ó. Aqui você vai fazer o mesmo acabamento que a gente fez aqui. Mesma coisa que a gente fez aqui. Faz aqui na manguinha, ó. Vamos fazer uma, duas, três correntes, laço, uma vez, venho no mesmo ponto, coloco um ponto alto, laço mais uma vez, venho no mesmo ponto, um ponto alto, e agora eu vou contar um, dois, três, venho no quarto ponto, um ponto baixo. Três correntes, duas, laço, venho no mesmo ponto, um ponto alto, volto no mesmo ponto, mais um ponto alto. Então, é o mesmo acabamento, tá? Mesmo acabamento que a gente fez ali. Então, vai ficar assim. Aí, pronto, chegou no final, corta e remata o fio e tá pronto aqui a sua manga, tá? Aí, a manguinha vai ficar assim. Bom, agora, para quem vai fazer, colocar manga igual eu vou colocar aqui no meu, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos subir aqui 4 correntes para dar altura do ponto alto, né? Então, já tenho uma, duas, três, 4. Para dar altura do ponto alto duplo, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Fiz 4 correntes, vou fazer 5 para ser uma corrente de separação. Vou laçar, vou vir aqui, ó. Vou pular uma corrente e venho na próxima, ó. Fiz a corrente de separação, pulo a corrente de separação que fiz, pula outra corrente, venho na próxima. Aqui eu vou colocar
o meu meio ponto alto. Vou laçar, vou vir no próximo aqui de baixo, ó, no próximo ponto, coloco o meu meio ponto alto. Vou começar de novo, que eu acho que ficou meio confuso, vocês não vão entender o que eu tô fazendo aqui, ó. Eu vou subir aqui 3, ó, 1, 2, 3, 4 correntes que me equivalem a um ponto alto, mais uma corrente de separação. Então, eu fiz aqui 4 correntes, 5 correntes para iniciar, tá? Vou laçar a minha agulha, eu vou pular 1, 2 correntes. Venho na terceira corrente e aqui eu vou colocar um meio ponto alto pela metade. Vou laçar e vou vir na próxima corrente e vou colocar o meu ponto alto pela metade. Vou laçar, vou pular uma corrente, um ponto da base e venho no próximo ponto. Aqui eu vou colocar o meu ponto alto duplo. Ó. Então, a gente já começa já com o ponto quadradinho, tá? A gente não vai começar com aquele ponto alto primeiro, não. Já vamos começar assim, tá bom? Aí, vou fazer 2 correntes de separação. Vou laçar 2 vezes, vou pular 1, 2, venho no terceiro e vou prosseguir aqui com o meu ponto. Então, vou fazer dessa forma toda a carreira, não preciso ficar mostrando muito aqui, porque vocês já sabem. É só iniciar assim, dessa forma que ensinei. Noêmia, eu não entendi como você iniciou. Volta um pouquinho o vídeo e olha de novo como eu fiz aqui, tá? Aí você faz o seu. Chegando aqui no final, aqui vocês observam que eu só tenho só um ponto aqui. Teria que ter 2, né? Mas se eu tenho só um, não tem problema. Eu vou fazer da mesma forma, ó. 2 correntes. Aí, eu vou vir aqui, ó, na terceira corrente, tá vendo, ó? Na terceira corrente, vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Na terceira corrente, não. Na última corrente, que eu vou contar 1, 2, 3. Na quarta corrente do ponto alto duplo, finalizo com ponto baixíssimo. E agora eu vou iniciar a carreira de ponto baixo a partir daqui. Esse primeiro ponto alto vai ficar em cima desse ponto alto aqui, ó. Então, eu faço uma corrente e venho no mesmo ponto e coloco um ponto baixo. Iniciando daqui a minha carreira. Aí, eu venho sobre a corrente, coloco um ponto baixo. Sobre o ponto alto, coloco um ponto baixo. E assim vai, ó. Sobre as 2 correntes, 2 pontos baixos. E agora, vamos trabalhar toda a nossa carreira aqui de ponto baixo. Cheguei aqui no final da carreira, vou finalizar no primeiro ponto com ponto baixíssimo e vou iniciar mais uma vez a carreira aqui de ponto alto, para vocês entenderem bem certinho. Ó, então, eu finalizei aqui com ponto baixíssimo e fiquei bem em cima aqui do ponto alto, tá vendo? Ó? Então, aqui eu vou fazer um outro ponto alto duplo. Então, eu faço aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntes que me equivalem a um ponto alto duplo, mais uma corrente de separação. Então, eu fiz aqui um total de 5 correntes. Aí, eu vou pular a corrente de separação e a próxima corrente. Pulo 2 correntes, né? Vou laçar a minha agulha, pulo 2 correntes e venho na terceira. Aqui na terceira corrente, vou colocar um ponto alto pela metade. Vou laçar e vou vir na outra corrente de baixo. E vou também colocar um ponto alto pela metade. Agora, eu vou laçar, pulo um ponto da base e venho no outro ponto, e aqui eu vou colocar o meu outro ponto alto duplo. Então, gente, é assim que a gente começa todas as carreiras de ponto alto, tá? E aqui, a quantidade de carreira, você vai fazer a quantidade de carreira que você quiser, o tamanho da manga que você quiser, tá? Se você quiser fazer só essa carreira e mais essa aqui, pronto, faz só essas 2. Se você quiser fazer 4 carreiras de ponto alto, faz 4. Se você quiser fazer 5, faz 5, faz 6, faz 7. Você que escolhe quantas carreiras você vai querer, qual é o tamanho que você vai querer para sua manga, tá? Então, eu vou fazer as minhas 2 mangas aqui. Quando eu terminar essa manga aqui, eu vou fazer a outra também. Vou fazer as 2, não vou vir mostrar a outra pra vocês, que é a mesma coisa dessa daqui, tá bom? Aí, vocês fazem as 2 de vocês aí também. E eu volto já pra gente começar aqui a nossa saia. Aqui, finalizei a minha manga. Então, ficou assim. E eu trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de ponto alto, intercalando com as carreiras de ponto baixo. Então, a minha manguinha ficou assim, deixa eu medir quantos centímetros ela ficou. Ó, ela ficou com 13 centímetros aqui. E a largura, o diâmetro dela,
Ó, ela ficou com 23 centímetros aqui, tá? 13 assim, 23 aqui. E a outra manga, exatamente igual. Mesmo tamanho, mesma quantidade de carreira. Então, as minhas duas mangas já ficaram prontas. Agora, essa parte de cima já ficou toda pronta, só falta agora a gente colocar aqui os botões, né? Ainda vai ser colocado os botões aqui ainda. A gente vai agora trabalhar a saia. Finalmente chegou a hora da gente trabalhar essa saia aqui, né, gente? Vamos estudar aqui o que a gente vai fazer aqui para trabalhar esta saia do nosso vestido. Aqui, ó, eu vou, aqui, ó, vou colocar assim, ó. E aí, eu vou segurar aqui, vou pegar minha agulha, vou passar aqui nesse ponto, ó. Passar aqui nesse ponto e passar lá também no outro, ó. E vou buscar o meu fio e vou prender aqui. Vou prender com um ponto baixo aqui. Pronto. Agora, eu vou trabalhar mais uma carreira de ponto baixo aqui. E nessa carreira, ó, pode ver que ficou preso aqui agora, tá? Ó, tá emendada aqui. Nessa carreira de ponto baixo que eu vou trabalhar aqui, eu vou fazer um pequeno aumento. Eu vou trabalhar aqui uns 10 pontos baixos. De cada 10 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. Tá? Então, vamos todos trabalhar aqui uma carreira de ponto baixo. Cada 10 pontos baixos, vamos fazer um aumento. Vamos ver que eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, no ponto baixo de número 11, eu coloco 2 pontos no mesmo ponto da base, fazendo aqui um aumento. Vou trabalhar de novo 10 pontos altos e um aumento. Se você precisar aumentar mais, para que a sua saia abre mais, você pode aumentar de cada 5 pontos baixos, você coloca um aumento, tá? Que daí vai ficar mais aberta a sua saia, tá? Terminei aqui a minha carreira de ponto baixo. Agora, daqui pra frente, nós vamos voltar a trabalhar o nosso ponto tombadinho. Da mesma forma que a gente trabalhou aqui na manga, carreira circular. Então, do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá vendo? Que foi um cubo que fizemos aqui pra manga, né? Do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui agora pra saia. Nós vamos subir aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui, por enquanto, eu vou continuar com a agulha 2,5, mas daí, ao longo da saia, vocês sabem que a gente tem que fazer os aumentos, né? Aumento pro quadril e coisa e tal. Eu vou trocando a numeração da agulha, eu vou pegando uma agulha maior para dar abertura na minha saia, tá bom? Da 2,5 eu posso trocar para 3, depois eu posso trocar para 3,5, para ir abrindo a minha saia. Você aí também pode trocar a sua agulha, se você achar necessário, você pode trocar a sua agulha para ir fazendo a abertura da sua saia. Então, aqui, ó, eu vou pular 2 correntes, venho na terceira e vou colocar o meu primeiro ponto alto. Então, aqui vocês já sabem como trabalhar, porque nós já trabalhamos as mangas, e esse aqui é da mesma forma da manga. E aqui também, quando você achar necessário, você troca a sua agulha para ir dando abertura pro seu quadril. Aqui agora, eu vou trabalhar as minhas carreiras. Aí, eu volto depois com a minha saia já adiantada e mostrando para vocês, explicando como trabalhei, a hora que troquei de agulha, tudo certinho para vocês, tá? Finalizada aqui toda a minha saia, ó, aqui na barrinha eu finalizei com 2 carreiras de ponto baixo, então ficou assim a barrinha da minha saia.
E todo o comprimento da minha saia ficou assim. Aí, gente, quantas carreiras você vai trabalhar, você que escolhe qual é o tamanho que você quer para o seu vestido, tá? Então, você trabalha a quantidade de carreira que você achar aí o suficiente para o tamanho do seu vestido. E aqui, eu até deixei marcado aqui atrás, ó. Deixei marcado aqui, ó. Eu trabalhei com a agulha 2,5 até aqui. Então, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de ponto alto com agulha 2,5. Aí, chegou aqui, eu sempre experimentando, tá? Eu experimentei, aí aqui foi onde que o meu quadril começou a abrir, tá? E aí, pra fazer a abertura do meu quadril, eu peguei a agulha de número 3 e trabalhei o restante da saia tudinho com a agulha de número 3. Tá? Então, a agulha de número 3 já abriu o suficiente para o meu quadril. Se você achar necessidade de pegar uma agulha maior, de que a. Tipo, eu tava com a 2,5, peguei a 3 e já foi o suficiente. Se vamos dizer aí que você tá com a 2,5, a 3 não vai abrir o tanto que você precisa, pega a 3,5, tá? Porque quanto maior for a agulha, maior vai ficar aqui o seu tecido. E aqui também é o segredo também para você aumentar pro seu quadril. A hora que você tá fazendo carreira de ponto baixo aqui, você pode aumentar mais ponto. Como eu aumentei de cada 10 pontos, eu aumentei um ponto, né? Você pode aumentar uma carreira de cada 5 pontos, você aumenta um ponto. Aí você trabalha uma carreira de ponto alto sem aumentar, e na outra carreira você torna a aumentar. De cada 10 pontos, você aumenta um ponto. Que quanto mais ponto você aumentar aqui nas carreiras de ponto baixo, maior vai ficar a abertura aqui da sua saia, tá? Então, você pode optar também por fazer aumentos aqui, tá bom? E aí, depois, se precisar, troca de agulha para aumentar mais aqui. Então, foi assim que eu fiz o aumento aqui da minha saia. E olha para vocês verem, ficou bem certinho essa curva que a gente precisa ter aqui pro quadril, tá vendo? A abertura pro quadril deu bem certinho. Eu aumentei aqui nas carreiras de ponto baixo. Trabalhei a cada 10 pontos baixos, eu coloquei um ponto. Eu aumentei um ponto, porque eu já achei para mim o suficiente aqui. E depois aqui para baixo, eu trabalhei com a agulha de número 3, só aumentei o tamanho da agulha, tá bom? Então, você tem essas sugestões aí para você fazer o aumento pro seu quadril. Se você não precisa de fazer o aumento, se você pode descer reto sem aumentar, tudo bem, tá? Questão de aumento e diminuição fica ao seu critério. Se às vezes aqui você precisa diminuir pro seu quadril e não aumentar, faça a diminuição aqui nas carreiras de ponto baixo antes de começar esse desenho do ponto. Beleza? Bom, então aqui, pra mim, a parte da saia ficou pronta. Deixa eu medir aqui quantos centímetros ficou só a minha saia. Só a saia do meu vestido. Ó, medindo aqui, só o comprimento da saia. 51 centímetros, só o comprimento da saia. Tá contando a saia com o cos. Ó, a saia e o cos, 55 centímetros, tá? A saia e o cos. Bom, então aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês a parte aqui de cima da nossa blusa, do nosso vestido. Ó, aqui na parte de cima, eu coloquei aqui embaixo, ó, eu fiz um cordãozinho e coloquei aqui, ó, coloquei assim. Esse cordão, ele só é só para enfeite aqui mesmo, ele não serve para apertar e nem nada. Só coloquei aqui assim, ó, tá vendo? Aqui as carreiras de ponto baixo, eu fui cruzando o cordãozinho nessa carreira de ponto baixo. Aí aqui, ó, daqui para cima eu coloquei botão. E eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 botão. Coloquei 9 botão aqui. Aí ficou assim, os botãozinhos. Eu já vou mostrar bem detalhado pra vocês o cordãozinho que eu coloquei ali, pra não ficar dúvida, tá? Ó, assim ficou os botão. E aí, é só abotoar aqui, ó, não precisa nem fazer a casinha, você vai abotoar nesse acabamento aqui que você vai abotoar. Ou você pode abotoar em um desses pontos altos, tá vendo? Um desses pontos altos, ou senão você pode abotoar bem aqui, ó. Pra abotoar. Bom, aqui deixa eu mostrar esse cordãozinho pra vocês, para que não fique dúvida como eu fiz esse cordão. Ó, aqui vocês estão vendo? Deixa eu colocar a mão aqui por baixo para ficar mais fácil para mostrar. Ó, tá vendo aqui? Eu só cruzei, tipo cadarço de tênis, ó. Fiz o cordãozinho,
Como eu fiz esse cordão? Fiz uma quantidade de corrente do tamanho que eu queria o cordão e depois preenchi com ponto baixo, preenchi as correntes com ponto baixo e pronto. Aí aqui, ó, tá vendo que fica abertinho aqui? Eu só vim aqui e cruzei o cordãozinho aqui, ó, assim, ó. Ou você pode cruzar e deixar para amarrar embaixo, ou você pode cruzar e deixar para amarrar em cima, você que escolhe onde você quer amarrar. Ó, vim de um lado e aqui, ó, do outro. Passei o cordão assim. E aí, na ponta aqui do cordão, você pode estar colocando uma ponteira. Se você quiser colocar uma ponteira aqui, você pode colocar. Aí, aqui, ó, sai uma ponta aqui. Uma ponta aqui, aí pega outra. Aqui embaixo eu cruzei os cordão, tá? Pra ficar cruzadinho. Aqui, ó. Assim, tá vendo, ó? Saiu aqui. Agora, eu vou passar ele. O certo eu comecei... Tinha que tá certo. Só que daí, no caso, eu tenho que passar aqui pra poder sair e ficar aqui pro lado de cima, ó. Que ele tem que ficar assim, tá vendo, ó? Aí, eu vim aqui por dentro, ó. Peguei ele e passei por dentro. Deixa eu passar o outro também. Para as pontinhas ficar para fora, senão as pontinhas vai ficar lá por baixo, né? E não é isso que a gente quer, as pontinhas tem que ficar para fora. Então, ó, coloco aqui e saio aqui, ó. Assim foi feito o cordãozinho para colocar aqui. E esse cordãozinho é só para ficar enfeitadinho aqui mesmo. Você pode começar ele colocando de baixo e amarrar aqui, para amarrar aqui em cima, ó. Tá vendo? Ó, pode começar aqui de baixo e terminar aqui em cima. Aí você amarra ele lá em cima, eu acho que vai ficar bem melhor. Ó, assim, tá vendo? E é isso, gente. Agora, eu estou querendo aqui do lado avesso passar, colocar duas carreirinhas de... Colocar aqui, ó, duas carreirinhas de lastex. Eu vou pegar um lastex aqui pra gente... Então, bora lá, gente. Eu coloquei já aqui, ó, aqui na parte de cima, só pra ver como fica, se ia ficar legal, e ficou bem legal, ó. Então, eu fiz essa carreira, então agora eu vou colocar na parte de baixo para mostrar para vocês como eu coloquei, tá? É só para dar... O elástico aqui é opcional, você não precisa colocar se você não quer. Eu só acho, eu acho bom colocar o elástico assim, porque o elástico ele não vai deixar, tipo, se o vestido ceder aqui na parte da cintura, o elástico vai estar sempre modelando ali na cintura e não vai deixar o vestido ficar largo na cintura. Então, por isso que o elástico aqui eu acho muito bom colocar. Mas se você não quiser colocar, não precisa, tá? Isso aqui é muito opcional. Aqui, ó, eu vou pegar o elástico, eu já tenho esse elástico aqui, que é da mesma cor do meu fio, ó. Então, eu vou pegar ele. Se você não tem o elástico que é da mesma cor do seu fio aí, você pode pegar uma cor que mais aproxima aí da cor do seu fio, tá? Ó, daí eu vou vir aqui, bem aqui, ó, bem no início, no início aqui do meu cos. Eu vou vir e vou colocar assim a minha agulha, ó, e vou colocar o meu fio, o meu elástico. Deixa eu aproximar mais aqui, para vocês enxergarem melhor, assim, ó. Tava muito longe, né? Aqui, ó, deixa eu pegar de novo. Ó, eu vou vir aqui, ó, bem onde eu tenho o início aqui do meu cos, vou colocar a agulha assim, ó. Tá vendo? Aí eu vou pegar e colocar o meu elástico. Ó, coloquei. Agora, eu vou dar um nozinho, eu pego aqui, ó, assim, ó. Ó, pega a pontinha aqui, tá vendo? E vou dar um nozinho aqui. Bem assim. Aí, eu vou ajustar esse nozinho, tá vendo, ó? Vou puxar ele pra ajustar lá embaixo, ó. Ajustei. Agora, eu vou pegar e vou dar outro nozinho aqui, ó. Aqui eu posso dar até mais de um, ó. Dou um, aperto, não puxa muito, senão você arrebenta o seu elástico. Aqui, se você quiser passar duas perninhas, colocar duas perninhas do elástico para ficar mais resistente, você pode, tá? Fica ao seu critério. Agora, aqui, ó, você vai fazer assim e vai escolher a carreira que você vai trabalhar, ó. Tem que seguir a carreira certinho. Então, eu vou escolher essa carreira aqui, ó. Deixa eu ver que carreira que eu vou escolher. Eu vou escolher mais ou menos nessa carreira aqui, ó, e vou seguir certinho aqui, ó.
tá? De fora a fora nessa carreira. Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar a minha agulha bem aqui, ó, bem aqui nesse fiozinho aqui. Eu tô com a agulha pequena, tá? Eu peguei a 1,5. Peguei a agulha 1,5 para ser fácil para mim colocar ela aqui, ó. Ó, aí eu vou fazendo assim, ó, e vou trabalhando ponto baixo. Então, eu escolhi essa carreira, agora eu vou seguir de fora a fora a mesma carreira, pegando um fiozinho assim, ó, bem delicadinho para o seu trabalho ficar aparecendo só do lado avesso e não ir lá pro lado direito, tá? Ó, vou escolher, vou pegar essa, ó, essa perninha aqui, ó. Sempre na mesma carreira que eu tô vindo, ó, para não ficar torto aqui, ó. Então, eu vou vir sempre nessa perninha aqui, ó. E vou fazendo ponto baixo, gente. Bem simples, só ponto baixo, tá? Tecendo aqui, ó, ponto baixo. Ó. Aí eu não venho nessa perninha, eu venho na outra da frente para dar uma distância, tá? Para franzir um pouquinho a nossa cintura. E não franzir demais, não faz os pontos apertados para ficar muito franzido, não. É para franzir só um pouco, tá? Aí, se você seguir a carreira certinho, o seu elástico vai ficar bem retinho aqui, não vai ficar torto, tá? Ó, eu vou seguir até chegar aqui na outra extremidade. Só fazendo ponto baixo. Não tem segredo. Cheguei aqui, gente, na outra extremidade, ó. No finalzinho aqui, ó. E aí, agora eu vou finalizar assim, ó. Vou fazer uma corrente normal, igual a gente finaliza o crochê mesmo. Corto um pedaço aqui. E aí, eu vou puxar. Agora, eu vou colocar numa agulha. Eu vou pegar essa daqui, pode ser até uma agulha mais fina, essa aqui é até grossa, mas eu vou pegar essa daqui mesmo. Ó, vou colocar aqui na agulha. E agora, eu vou finalizar assim, ó, passando por alguns pontos. Deixa eu colocar minha mão aqui por dentro, pra ficar mais fácil. Ó. Vou vir aqui, passo aqui por esse ponto. Assim, ó. E aí, eu passo aqui dentro, passo mais uma vez, 2 vezes. Opa! 2 vezes, puxo bem. Esse aqui é o famoso nozinho da vovó. Aí, vou por mais uns pontinhos. Caminhando aqui por mais alguns pontos. Puxando bem, tá? Ó, vou passar aqui de novo. E puxo. Aí, quando você finalizar, caminhar por vários pontos aqui, finalizar, cortar, se você quiser, você pode colocar cola, tá? Se você achar que fica mais seguro colocando cola, você pode colocar. Ó. Aí, passo aqui, faço o nozinho. Esse nozinho da vovó fica bem preso, que a vovó sempre deu esse nozinho e não colocou cola, né, gente? Sempre finalizou as costuras dando esse nozinho e fica firme. Opa, agora eu exagerei e desmanchei o nó em vez de dar nó. Aff, saiu da agulha aqui, gente. Mas aqui eu já passei, eu já caminhei o suficiente. Saiu da agulha. Aqui eu já posso cortar, que aqui não vai ter o perigo de se desmanchar, ó. Posso cortar. Aqui é a outra ponta, ó. Essa aqui tá as duas pontinhas, desse daqui e desse daqui. As duas pontinhas aqui. O que que eu vou fazer? Vou pegar essas duas pontinhas e vou colocar um pouquinho de cola aqui. Ó, eu uso essa cola universal da Círculo, você pode usar a cola da sua preferência. Opa, vou colocar aqui, ó, um pouquinho de cola. Assim. Só pra firmar ali as pontinhas. E aqui, eu dei o meu nozinho inicial, né? Então, eu corto e nas duas aqui, ó, aqui. Colocar um pouquinho de cola aqui e um pouquinho de cola aqui. Pronto, só pra ter certeza que não vai sair. E aí, gente, essa parte aqui ficou pronto, já vou mostrar pra vocês, ó. Vamos virar o lado direito. Espera aí que eu vou virar, gente. Só um momento. Ó, virei. Deixa eu levantar aqui pra ficar fácil de mostrar. Ó. Aí aqui a cintura ficou assim, ó. Fica até bonitinho
Se você for tirar foto para postar, a cintura do vestido fica até bonitinho para mostrar nas fotos. Que daí ela vai ficar dando aquele, sabe, aquele arzinho de cintura. Se você vai colocar o seu vestido lá em cima de uma cama ou de uma mesa para tirar foto, aí fica a cintura marcadinha aqui, ó, fica bem bonitinho. E dá também uma segurança a mais pro vestido, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo. Que vocês fazem aí o de vocês, fazem muito para vender, tá bom? E não esqueçam, gente, de quando vocês fizeram o de vocês, tirar foto, postar nas suas redes sociais e me marcar para que eu possa ver o trabalho de vocês também e compartilhar também o trabalho de vocês, tá? Gosto muito de compartilhar nas minhas redes sociais o trabalho de vocês. Então é isso, um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!